P é ponto de máximo estrito de F em A, se e somente se P é o único ponto de máximo de F em A. Porque se P é ponto de máximo estrito de F em A, não podem haver em A dois pontos de máximos distintos. Porque se tem dois pontos de máximos distintos, P e Q, olha aqui, ó. Se P e Q são pontos de máximos distintos, F de P é igual a F de Q. E aí eu não vou ter F de P maior que F de X, qualquer que seja X em A, diferente de P. Por quê? P e Q estão em A. Então, se P é ponto de máximo estrito de F em A, se P é ponto de máximo estrito, então P é o único ponto de máximo de F em A. E a recíproca também é verdadeira. Se P é o único ponto de máximo de F em A, F de P é maior que F de X, qualquer que seja X em A, diferente de P. Porque se existisse um outro ponto P igual, né, teria dois pontos de máximo. E aí ele é ponto de máximo estrito. Tá certo? Então, se P é indo e voltando. Tá? A mesma coisa vale para mínimo. Se P é ponto de mínimo estrito de F em P é ponto de mínimo estrito de F em A, se somente se P é o único ponto de mínimo de F em A. Então, a função seno não tem ponto de máximo estrito aonde? Em R. Nem tem ponto de mínimo estrito em R, porque ela tem infinitos pontos de máximo em R e tem infinitos pontos de mínimo em R. Estamos entendidos? Aí. Vamos a mais exemplos, tá? Então, quando é ponto de máximo estrito, é o ponto de máximo. Só cabe artigo definido aqui quando é ponto de máximo estrito. Tá certo? Aí cabe o artigo definido. Agora, vou colocar um exemplo aqui, onde não tem ponto de máximo nem ponto de mínimo. Observe. Observe o seguinte. Tens limite do seno de x, não. Limite. Quem é o limite da tangente de x com x tendendo a π sobre 2 por valores menores que π sobre 2. X está tendendo a π sobre 2, ó. X está tendendo a π sobre 2 por valores menores que π sobre 2. Qual é o limite da tangente de x? Quanto? Mais infinito. E aproveite e me responde. Qual é o limite com x tendendo a menos π sobre 2 por valores maiores que menos π sobre 2? Ó. X está tendendo a menos π sobre 2 por valores maiores que menos π sobre 2. Qual é o limite da tangente de x? Menos infinito. Daí eu posso afirmar o seguinte, que a tangente não tem ponto de máximo nem ponto de mínimo. Daí tangente não tem ponto de máximo nem ponto de mínimo, nem ponto de mínimo no intervalo aberto menos π sobre 2, π sobre 2. Ó, nesse conjunto a tangente não tem ponto de máximo nem ponto de mínimo.
Porque quando o x tende a π sobre 2 pela esquerda, a tangente vai a mais infinito. Quando o x tende a menos π sobre 2 pela direita, a tangente vai a menos infinito. Ela não tem máximo nem mínimo. Tá certo? Observe outro exemplo interessante, ó. Tá? Seja f de x igual a x para todo x real. Esse exemplo é bem simples, ele elucida muita coisa. Tá? O limite é positivo. Positivo não é mais infinito. Não, limite não. Π sobre 2. Ele tende a valores menores que π sobre 2, mas ele é positivo. Aqui eu estou tendendo. Não, estou tendendo a π sobre 2 por valores menores que π sobre 2. Mas ali é menos π sobre 2. Aqui eu estou tendendo a menos π sobre 2 por valores maiores que menos π sobre 2. Tá? Por baixo. Ó. Aqui, ó. Eu estou fazendo o x tender a menos π sobre 2. Onde é que está a tangente? A tangente está marcada aqui. A tangente vai a menos infinito. Tá? Entendido? Agora, olha esse exemplo aqui. Ó. F de x igual a x. Tá? Então eu posso afirmar o seguinte, ó. O 1 é ponto de máximo de f aonde? No intervalo pegar 2. 2 é ponto de máximo de f no intervalo 1, 2 fechado. Qual é o maior valor de x nesse intervalo? 2. O 1 é ponto de mínimo de f nesse intervalo. Certo? Agora, é também correto afirmar que f não tem ponto de mínimo nem ponto de máximo no intervalo aberto 1, 2. Não é correto afirmar? No intervalo aberto 1, 2, ela não tem ponto de máximo nem mínimo. Qual é o maior valor de x aqui? Não há. Tá certo? Se eu abro o intervalo, se eu pego o intervalo aberto, abro o intervalo. Se eu pego o intervalo aberto, no intervalo aberto, a função não tem ponto de máximo, nem ponto de mínimo. Olha para cá. Quando é que P é ponto de máximo de f em A? Quando f de P é maior que ou igual a f de x, qualquer que seja x em A. Tá? P é ponto de máximo quando f de P, quando P está em A está contido no domínio de f, e f de P é maior que ou igual a f de x, qualquer que seja x em A. Então, para mostrar que a função não tem ponto de máximo, eu tenho que mostrar que, para mostrar que uma função f não tem ponto de máximo no conjunto A contido em seu domínio, tá? Eu tenho que mostrar que, dado P em A, existe x em A, tal que f de P é de novo, para mostrar que a função f não tem ponto de máximo num subconjunto A do seu domínio, eu tenho que mostrar que, dado P em A, existe x em A, tal que f de P é menor que f de x. É isso que eu tenho que mostrar. Então você tem que saber o que você deve mostrar para mostrar que a função não tem ponto de máximo. Então daí você raciocina aqui, ó. Eu vou até contar a justificativa, ó. Justificativa, ó. Dado P pertencente ao intervalo 1, 2, por exemplo, se você pegar
a média aritmética entre P e 2, isso é maior do que P, não é? Portanto, é maior do que 1, certo? E é menor que 2. Logo, o que é que você tem? O P mais 2 sobre 2, que é a média aritmética desses dois números, pertence ao intervalo 1, 2, e F de P mais 1 sobre 2, F de P mais 1 sobre 2, é o quê? Maior do que F de P. Então, o que foi que eu mostrei aqui? Que dado P no intervalo 1, 2, há no intervalo 1, 2 um número cuja imagem é maior do que a imagem de P pela função F. Então, o P não pode ser ponto de máximo. Ou seja, qualquer que seja o P, qual é a leitura que você faz disso aqui, qualquer que seja o P aqui dentro, F de P não é ponto de máximo. Então, a função não tem ponto de máximo. Porque o ponto de máximo, necessariamente, precisa pertencer ao... O ponto de máximo de uma função no conjunto precisa, por definição, pertencer ao conjunto. Aí você diz, não, aqui o 2 é ponto de máximo. Não, o 2 não é ponto de máximo. O 2 pertence ao conjunto? Não pertence. Para ter ponto de máximo, precisa ser um ponto do conjunto para ser ponto de máximo. E eu mostrei que não há ponto nesse conjunto que seja ponto de máximo. O mesmo raciocínio vale, você conclui que a função não tem ponto de mínimo. Tá? Entendido aí? Então, esse exemplo, ele elucida bem. Quer dizer, você tem a função f de x igual a x, ela tem ponto de máximo no intervalo fechado, tem ponto de mínimo no intervalo fechado, mas não tem ponto de mínimo nem máximo aqui, nesse intervalo, certo? O conceito principal é esse, ó. O conceito principal é esse aqui. Deixa eu apagar as variações aqui. Nós dizemos que P é ponto de máximo de f, da função f no conjunto A, quando P pertence a A. Esse valor é maior que igual a f de x, qualquer que seja x em A. Tá certo? Tá bom? E aí, ponto de máximo pode existir mais de um, mas o máximo é só um, tá? Que é o valor da função no ponto. Cabe artigo definido. Vou considerar um exemplo aqui, outro exemplo. Ó, considere este exemplo. Seja f de R em R, vou colocar assim, dada por f de x igual a x sobre 1 mais x2. Qualquer que seja o x real. Trabalhar com este exemplo aí de função. Vou pegar um conjunto. Eu vou mostrar que no intervalo dos não negativos, essa função tem ponto de máximo. Como? Só com algebrismo. Eu não tenho como usar cálculo ainda, porque eu não desenvolvi as ferramentas de cálculo para isso. Mas você observa o seguinte, ó. Dado x real, tá? Dado x real, 1 menos x, isso ao quadrado, isso é maior que ou igual a zero, não é? Ou seja, 1 menos 2x mais x2 é maior que ou igual a zero. Logo, 1 mais x2 é maior que ou igual a 2x. Tá certo? Então, para todo x real,
1 mais o quadrado de x é maior que ou igual a 2x. Daí, quer dizer, dessa desigualdade, que vale para todo x real, daí, dado x positivo, se eu dividir os dois lados dessa desigualdade, que é válida para todo x real, a desigualdade permanece. Tá certo? Daí, 1 mais x2 sobre x, isso é maior que ou igual a 2. E, assim, você tem uma outra desigualdade. Inverta tudo. Quando você inverter tudo aí, quando eu inverto tudo, fica o quê? X sobre quem? X sobre mais x2 é maior que ou igual a zero, né? Vai ser maior que ou igual a zero, tá certo? Que é menor que ou igual a 2, tá? Daí, isso aqui é maior que zero, que é menor que ou igual a 2. Menor que ou igual a 2 não, quanto é? 1/2. Tá certo? Então, dado x positivo, quando eu inverto, isso aqui fica maior que zero e é menor que ou igual a 1/2. Tá? Só inverter, trocar, tá? Desigualdade. Números positivos é uma desigualdade de números positivos. Talvez isso aqui é uma desigualdade de números positivos, invertendo é uma desigualdade de números positivos. Portanto, eu tenho o seguinte, ó. Eu posso escrever que 0 é menor que ou igual a x sobre 1 mais x2, que é menor que ou igual a 1/2, qualquer que seja o x no intervalo 0, 2, 0 mais infinito. Porque quando eu acrescento, isso aqui vale para todo x positivo. Mas quando eu acrescento o 0, eu tenho maior que ou igual. Porque quanto é que vale essa função no 0? 0. Agora, se você analisar isso aqui, ó, quem é isso aqui? Quem é o 0? É o f de 0. Não é? E quem é 1/2? Quem é 1/2? Quem é 1/2? Me diga. É o f de? É o f de 1. F de 1 é 1/2. Então, o que é que está dizendo essa desigualdade? Está dizendo que f de 0 é menor que ou igual a x sobre 1 mais x2, que é o f de x, tá certo? Portanto, seguinte, isto é, o f de 0 é menor que ou igual a f de x, que é menor que ou igual a f de 1, qualquer que seja x pertencente ao intervalo 0 fechado mais infinito. Tá certo? Assim, deste modo, o 0 é o quê, hein? Quem é que é o 0? É ponto de mínimo. De quem? De f no intervalo 0 fechado mais infinito. F de 0, que é quanto? Até f de 0. 0 é o quê? É o mínimo. Aí é o mínimo de f aonde? No intervalo 0 mais infinito. Mais coisas. O 1 é o quê? É ponto de máximo de quem?
de F também no mesmo intervalo, que é o intervalo